aula, a gente vai ter um tempo, nós vamos ter 2 tempos, tá? Vão ser 2 horas, e a gente vai parar o primeiro tempo, depois a gente dá uma descansadinha rapidinho ali, para ir no banheiro e coisa parecida, depois a gente volta. Muito bem. Nós vamos estudar português hoje. Hoje, os 2 tempos serão de português. E português ele vai cair em 40% das questões dessa prova. 40% dessa prova, 42% dessa prova vai ser português. E não é um português simples, né? Vai ser um português da FGV. Português da FGV é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Eu digo que ele é português para gente grande. É português para quem já está um pouco mais aprofundado. E por que eu estou falando isso? Eu acabei de dar um curso aqui para o Corpo de Bombeiros, e o português do Corpo de Bombeiros foi um pouco bem mais simples, bem mais simples. A FGV para o nível médio para o TJ é um pouco mais complicado. Mas vamos lá, o primeiro entendimento que a gente vai ter, antes da gente entrar, eu não dou muita teoria não, tá? Mas eu preciso entrar nessa teoria aqui antes de entrar nas questões, para a gente já entender do que a gente vai falar. Primeira coisa, a gente vai trabalhar a área dos nomes. Na área dos nomes, nós temos o substantivo. O substantivo, ele é conhecido como regente. E aí você pode lembrar daquele carinha lá naquela banda, regendo a banda. É ele que vai dizer como é que ele se comporta. Então, ele aqui é o comandante, o substantivo. O substantivo, ele é o nome. E aí, como é que a gente aprendeu sobre substantivo? O substantivo é o que dá nome a coisas, lugares, pessoas. Nós temos substantivos próprios, substantivos comuns. E é isso que a gente sabe de substantivo. E vocês vão ver aqui na prática que não é só isso. Não é só isso. É muito diferente disso. É estranho, porque quando você vê, você dá a impressão de que a gente faz assim, caraca, então tudo que eu aprendi ou estava errado ou faltou muita coisa. A gente faltou muita coisa. Faltou muita coisa. Mas vamos lá, ele é regente. O que é regente? Ele está aqui no meio, o nome. O nome está aqui no meio. E ele vai ter algumas pessoas que diz que ele é substantivo. Quem é que diz que ele é substantivo? Ou seja, se essa coisa aparecer, eu sei que ele é substantivo. Essa coisa é por exemplo, um adjetivo. O que é adjetivo? Qualidade. A qualidade da coisa. O adjetivo é a qualidade da coisa. Se o adjetivo aparecer, eu sei que aquela coisa é um nome, é um substantivo. Por exemplo, se eu colocar aqui, mulher bonita. Eu sei que o bonita, que é um adjetivo, está qualificando a mulher. Então, se ele dá qualidade a esse nome é um substantivo. Outra coisa que eu sei que a palavra é um nome, um substantivo, é quando ele vem também com um artigo. Eu vou pular esse outro aqui, depois eu falo dele. É quando ele vem com um artigo. Quais são os artigos? Eu tenho o, a, os. As, que são artigos definidos, e eu tenho uma, uns e umas, que são artigos indefinidos. Então, se eu digo um gato, tem aqui um artigo, e eu sei então que esse artigo está qualificando aqui o gato. Esse gato aqui, ele é um substantivo, ele é um nome. Se eu disser um gato preto, eu tenho aqui agora um adjetivo que está dizendo então que esse gato é substantivo. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que a gente aprendeu na escola, basicamente. E aí você pensa, legal, é assim que eu entendo um substantivo. É assim mesmo. Então tá bom, eu sei que eu posso qualificar ele dessa maneira. Isso aqui a gente vai ver mais para frente também, o pronome adjetivo, ele é um pouco mais complicado, mas esse numeral, ele também fala. Por exemplo, aqui eu usei um numeral, um gato. 2 gatos. 2 gatos estão no meu telhado. Esse 2 aqui, que é um numeral, está qualificando o gato, o que diz então que ele é substantivo. Agora, se eu disser para você, como você vê nos esportes aí na televisão, que o goleiro foi como um gato, eu posso dizer que gato aqui é um substantivo?
Aí já ficou complicado, já não é tão simples. Eu tenho um numeral aqui na frente dele que está dizendo que é substantivo, mas aqui ele está dizendo como um gato. Então, como aqui não está qualificando o gato, ele está dando um comparativo. Então, aqui o gato já não é um substantivo, mas a gente não vai aprofundar nisso agora, tá? A gente vai ver isso nas questões. É só para você entender que um substantivo pode não ser mais um substantivo. Tranquilo até aqui? Tá rápido, tá devagar, mas tá tranquilo, né? Muito bem. Então, tudo bem, o nome, substantivo, essas coisas que estão em volta dele, faz ele parecer ali o nome. Então, aqui a gente vai qualificar uns nomes. Eu peguei uns textos bem complicados mesmo, que é para você entender. Pensem nas crianças. Pensem nas crianças. Aqui eu tenho crianças. E aqui eu tenho um artigo. Esse nas aqui é em mais as, né? Em mais as, nas. Então, aqui eu tenho um artigo. Se eu tenho um artigo antes, isso é um substantivo. E quando ele fala mudas telepáticas, está qualificando as crianças. Isso aqui já é adjetivo. Beleza? Mais para frente eu tenho, pensem em quem? Nas meninas. Então eu tenho aqui meninas, que é substantivo. Porque aqui na frente eu tenho nas, que de novo é o em mais as. E aqui eu tenho de novo adjetivo, cegas, inexatas, adjetivo. Pensem nas mulheres, em mais as, então é substantivo. Rotas, alteradas, adjetivo. E pensem nas feridas, substantivo. Como rosas cálidas. E aí aqui entra aquele como um gato, como rosas cálidas. Aí ele vê que ele vem caminhando, 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 e no final você pensa substantivo, adjetivo, e no final vem um advérbio. Mas aqui é só para misturar mesmo. Mas vocês entenderam que aqui como é que entra o substantivo, como é que é fácil de encontrar o substantivo. O substantivo ele vem aqui apresentado com artigo, ou definido ou indefinido, pode ser qualquer um deles, e ele também vem precedido de qualidades, ou seja, ele vem precedido aqui também de adjetivos. Então é fácil achar o substantivo. Ok. Agora olha aqui. Aqui a gente tem o seguinte. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa. O que eu vou procurar aqui? Não se esqueçam da rosa da rosa. O que é substantivo aqui? Essa rosa ou essa rosa? Entendeu? Aí você pensa, ué, mas um deles é substantivo e o outro é adjetivo. Imagina, eu tenho aqui uma rosa, uma flor, né? Não consigo fazer uma rosa, mas é uma rosa. Isso aqui é uma rosa. E ela tem a cor de rosa. Um é substantivo e o outro é adjetivo. Isso aqui é coisas do nível FGV. É mais ou menos assim. Não esqueçam da rosa da rosa. Não esqueçam da rosa da rosa. Ele pode estar falando, não esqueça do rosado da rosa, não esqueça da cor da rosa. Então eu consigo ver que aqui na frente ele começa a falar da cor, que é o adjetivo. E aí vem aqui o substantivo. Por que eu sei que esse é o substantivo? Por que eu sei não? Por que eu consigo identificar que esse é o substantivo, uma vez que o outro também tem o da na frente? D mais A, que é artigo. Os dois têm. Então os dois são substantivos? Entendeu? Eu sei que o primeiro está falando da cor da rosa, que é adjetivo. Então olha só. Aqui o que a gente está fazendo são quebrando essas regrinhas que a gente não pode ficar presa nela. Depois eu vou mostrar para vocês uma coisa em pé e deitado que vocês vão entender. A gente não pode ficar preso nessas regras, a gente tem que entrar na história. A gente tem que entrar na história, no contexto do negócio. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou usar o esquema aqui vertical e o esquema horizontal. O esquema vertical é como a coisa é, ou seja, a qualidade da palavra em si. E aqui é no contexto.
A gente vai fazer assim. O que ela é, na vida normal, a palavra sozinha, isolada, e como ela é no contexto. Se eu escrever aqui a palavra rosa, o que ela é nesse contexto? Ela pode ser um substantivo, rosa. Ela pode ser um adjetivo, rosa. Ela pode ser um advérbio, como rosa. Isso aqui, no que ela é. Eu preciso ver ela aqui, no contexto. Nesse contexto, o primeiro é adjetivo, o segundo é substantivo. Então, é assim que vai funcionar. Da rosa de Hiroshima, aí sim, substantivo e um advérbio. A rosa hereditária, um substantivo e um adjetivo. E a rosa radioativa, também adjetivo, está dizendo o que ela é. Só aqui em cima que ficou diferente. Então estamos quebrando aí essas regrinhas aí que não são fixas e na prova não é fixa de verdade, não é fixa mesmo. Já vamos entrar numa questão aqui para vocês verem. E aqui é o seguinte, para vocês verem como quebra de verdade. Com a dor, o silêncio, denso, ácido, estagnado, um silêncio de caco de vidro moído, esfolando o corpo por dentro, um despertar, nada por vir, Dalva parou de falar com o Venâncio. Esses textos aqui são os tipos de texto que cai, tá? Complicados, difíceis, confusos, mas isso aqui é que conta. Um despertar. Se a gente for pela regra, se a gente for pela palavra, despertar é o quê? Desesperar. Desesperar não, né? Desesperar. Desesperar é o quê? Desesperar. O que ele é? Substantivo. Ele é um substantivo? Por que ele é um substantivo? Porque está no infinitivo. Não, porque está no infinitivo também. Mas porque ele está com um numeral no início, que na verdade é um artigo, né? Um artigo indefinido. Isso. Porque desesperar, ele é um verbo. Né? Verbo desesperar. Sim. Então, ele... Mas aí botou o artigo e já mudou. Exatamente. No original, ele é um verbo. Aqui ele está funcionando como um substantivo. Dependendo da pergunta que ele fizer, você vai encontrar ele aqui. Você vai dizer se ele é um verbo, se ele é um substantivo. A pergunta não vai vir assim. Vocês vão ver como é que a pergunta vem. Isso aqui a gente não vai entrar agora porque isso aqui é a área do verbo. E aí os dois regentes do verbo, que são os advérbios e a locução. Mas eu quero entrar nessa transformação aqui. Isso aqui são os advérbios, eu não vou entrar nisso agora. O que a gente vai trabalhar vai ser isso aqui. O que a gente vai trabalhar não, né? O que a banca trabalha. São as 10 classes gramaticais. Os substantivos, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, preposição, conjunção, interjeição. A banca pergunta o que é cada coisa? Não. Pergunta como é que funciona cada coisa? Não. Ele pode perguntar a regra. Por exemplo, que regra foi usada para resolver isso aqui? Aí você pode dizer, ele entrou na regra gramatical. Pode ser uma regra gramatical. Então ele fala, de acordo com a regra gramatical, uma coisa foi transformada na outra. E aí você precisa entender como é que isso funciona. E a gente entende isso com isso aqui. Vamos olhar isso aqui. A mulher forte é uma inovação do capitalismo. Esse forte é o quê? O que é esse forte? Adjetivo. Adjetivo. Por que ele é adjetivo? Ele está qualificando a mulher. Ele está qualificando a mulher, muito bem. Então ele é um adjetivo. Esse outro forte aqui é o quê? Substantivo. Substantivo. Porque ele tem na frente um artigo. E esse outro forte aqui? Advérbio. Por que ele é advérbio? Ele está qualificando o verbo. Ele tá não deveria ser fortemente? Pois é, né? Ele não deveria ser fortemente? Tinha que ser fortemente, né? Enfim. Porque o vento, ele sopra forte ou fortemente. E se fosse os ventos?
Aqui são os ventos. Por que ele está aqui no forte, no singular? Não seriam os ventos de uma realidade sopram fortemente? Aí complicou a nossa vida. Não. Ele não flexiona. Não flexiona, tá? Ele é forte. Seja singular, seja plural, seja masculino, seja feminino, ele fica só forte, ele não flexiona. Pode colocar fortemente? Pode colocar fortemente. Pode colocar muito forte? Pode colocar muito forte. Pode colocar pouco forte? Pode colocar pouco forte. Mas ele está colado aqui, no verbo. Então ele traz uma alteração no verbo, uma transformação no verbo, uma alteração no verbo. Pode deixar ele mais forte, mais fraco, enfim. Ele está qualificando ali o verbo. Agora a gente tem melhor. O poeta que esplendidamente censura a tua cogitação infinita não fala de melhor idade. Esse melhor é o quê? Esse melhor. O que ele é aqui? Não fala de melhor idade. O slide ainda não trocou para mim, tá? O slide não trocou ainda? Espera aí. Aqui não. Foi. Aí. O poeta que esplendidamente censura a tua cogitação infinita não fala de melhor idade. O que é esse melhor? Substantivo? Adjetivo? Não. Advérbio? Adjetivo. Ele é adjetivo? Ele está qualificando o quê? Idade. Ele é adjetivo, está qualificando idade, o que é melhor. O que é melhor aqui é a idade. Ou seja, a idade pode ser melhor, pode ser pior. Então aqui ela está qualificando a idade, então ela é um adjetivo. E o melhor está por vir? O melhor está por vir. Por que substantivo? Aqui a gente não erra mais nada, né? Eu acho que aqui... Tomara, vamos pro terceiro. Nós não entramos na questão ainda, a gente só está na teoria. E na teoria, vocês já estão incorporando aí, né? E tá certo. Então, vocês já estão batendo o olho e falando, cara, eu sei que é isso por causa disso. Eu sei que é isso por causa disso. E é isso que a gente vai caçar nas questões. É isso que a gente vai caçar. A gente vai partir direto em cima disso. A terceira, esse melhor aqui, ele diz, pode haver alguma coisa mais tola? Me diga. Que é a maneira de viver desses homens que deixam a prudência de lado, vivem ocupados para poder viver melhor, acumulam a vida, dissipando-a. Esse melhor é o quê? Advérbio. Ele é advérbio que está qualificando o quê? Viver. O viver. Então a gente entendeu aqui o seguinte. Viver melhor. Quando a gente tem aqui o melhor coladinho no substantivo, na palavra, ele está qualificando a palavra. Então ele é um adjetivo. Ele é um adjetivo. Quando ele tem um artigo na frente, seja ele numeral, artigo, ou a, os, as, uma, uns, umas, ele está transformando ele em substantivo, porque isso só tem diante de substantivo. E quando ele está colado aqui no verbo, trazendo uma transformação para ele, ou aumentando, diminuindo, trazendo uma qualidadezinha diferente para ele, para o verbo, não para o nome, ele é um advérbio. Muito bem. Então aqui isso a gente não erra mais. Bateu na questão, passou o olho, já vai acertar. Isso aqui é o que vocês estão vendo agora. Importante a derivação imprópria nas conversões, que é o que a gente está vendo. Está vendo aqui o meu sofrer? Sofrer é um verbo. Sim. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, nós sofremos, vós sofreis e eles sofrem. Só que tem o meu aqui na frente. Esse meu aqui, ele não é exatamente um artigo, né? Ele é um pronome. E ele é um pronome adjetivo. A gente vai ver isso depois e por que ele é adjetivo. Ele não é um pronome possessivo meu. É diferente. Ele é um pronome adjetivo. É estranho, mas a gente vai entender depois. O importante é a gente saber que ele modifica esse sofrer e que esse sofrer aqui não é verbo. Isso é que é importante saber. Que esse sofrer, ele não é verbo. Que aqui ele fica meu sofrer, ele vira um substantivo.
E aí ele até diz aqui, ó, como é que pode acontecer? Pode acontecer com um verbo que se torna substantivo. Pode acontecer com um advérbio que se torna substantivo. Por exemplo, o hoje. O hoje deve ser vivido com intensidade. O hoje aqui, ele é um advérbio de tempo. Ele é um advérbio de tempo. Hoje, amanhã, ontem. Ele é um advérbio de tempo. Só que aqui ele virou substantivo, por causa do artigo que vem depois dele. Pode ser também um adjetivo que se torna advérbio. Um adjetivo que se torna advérbio, como a gente viu. Viver melhor. Viver de que forma? De que jeito? Viver melhor. Então, o melhor, ele é um adjetivo melhor, que aqui está funcionando como advérbio. Pode ser um substantivo que se tornou adjetivo. Isso é interessante. Um substantivo que se tornou adjetivo. Por exemplo, a palavra burros. Quando você diz que fulano é muito burro, você está dando um adjetivo para ele. Só que o burros é um substantivo. Mas nessa questão é um substantivo que se tornou adjetivo. Muito bem. Pode ser adjetivo que se torna substantivo. Por exemplo, ortodoxos. Os ortodoxos são naturalmente refratários às mudanças. A gente sabe que ortodoxo é uma maneira de se viver, né? É um adjetivo que se torna substantivo por causa do que vem antes dele, dos artigos. Pode ser um substantivo que se torna interjeição. Silêncio. O silêncio é um substantivo. Quando você põe exclamação, ele vira uma interjeição. Um verbo que se torna interjeição. Viva, de viver. Eu vivo, tu vives, ele vive. Colocou exclamação, não é mais verbo. Virou interjeição. E um substantivo próprio que se torna comum. Isso aqui é o que a gente vai ver já já. Um substantivo próprio que se torna comum. Por exemplo, eu prefiro Damasco a Figo. Você sabe que Damasco é a capital da Síria. É um nome comum. E Damasco aqui é uma fruta seca. Fruta. Então, é um substantivo próprio que se tornou um substantivo comum. É muita coisa, né? E a gente tem também um substantivo comum que se torna um substantivo próprio, que é o contrário. Por exemplo, João namora Rosa e Mário namora Margarida. E eu sei que tem a Rosa do jardim e a Margarida do vaso. E aí já é nome substantivo comum que se torna próprio. Então, o que a gente viu agora? Tudo é substantivo? É bem tranquilo? É só um nome? Não, não é. Várias coisas podem se tornar substantivo. Substantivo pode ser adjetivo, pode ser verbo. Dependendo de como ele está no texto, ele pode ser tudo isso aqui. E aí é por isso que um monte de gente erra. Porque eles vão atrás daquele substantivo da escola que falou que substantivo é o que dá nome a coisas, lugares e pessoas. E aí vem uma coisa mais aprofundada, como uma prova da FGV, e você não entende por que você errou aquela questão que era tão simples, que na verdade não tinha nada de simples, é que a gente não tinha visto ainda. Tendo dito isso, vamos à primeira. Essa primeira aqui é só um teste, a primeira na verdade é essa aqui. Mas eu quero fazer essa primeira aqui, que eu quero ver como é que vocês vão desenrolar essa questão. Eu vou ler com vocês e vocês me dizem o que vocês marcariam. Ela diz o seguinte: um dos processos conhecidos de formação de palavra em português é chamado derivação imprópria, que foi o que a gente acabou de ver. Derivações impróprias, né? Substantivo que vira verbo, que vira advérbio e por aí vai. Marcadas pela criação de uma nova palavra, pela modificação de sua classe original. Mudou a classe original. É um substantivo que não é mais substantivo. Tal processo aparece onde? Letra A. Sim, no começo era o pé. Letra B. Se está provado por descobertas arqueológicas
que há 7.000 anos estes Brasis já eram habitados. Letra C, pensai nessas legiões e legiões de pés que palmilharam nosso território. Letra D, e pensai nesses passos, primeiro sem destinos, machados de pedra abrindo os iniciais picadas na floresta. E letra E, e nos pés do que subiam as rochas distantes. E aí lembra do que eu falei para vocês. Não tentem entender o texto. Esquece o texto. Procura a técnica. Então, olhando para isso tudo, o que vocês acham que aí é uma palavra que mudou de classe original? O que vocês marcariam e por quê? Estou em dúvida entre a B e a C. Dúvida entre a B e a C. Por causa dos Brasis e palmilharam. Palmilharam. Entendi. E você, Cíntia, o que você acha? Tô achando que é C. Achando que é a C? O que está te chamando a atenção na C? Ai, não sei explicar. Não, qualquer coisa. Diz assim, olha, eu tô achando ela diferente das outras, ou uma palavra às vezes te chama a atenção. Porque aí eu preciso filtrar o que você está vendo, que eu preciso alinhar essa visão. A gente não errar na prova. Não sei explicar. Não sabe explicar. Mas você marcaria C. Né? E aí, Jorge, ficaria na C? Iria para B? Como é que você está nessa questão? E por falar nisso, eu vou falar para vocês sobre o quantitativo. Já falei isso, eu sempre falo, né? Quantas pessoas passam na sua frente se você erra uma questão? Né? Uma 1.000 questão pessoas. errada, 1.000 pessoas. A estatística é essa. Uma questão errada são 1.000 passos para trás, são 1.000 pessoas na sua frente. Uma certa são 1.000 passos na frente. Então, assim, cara, pensa muito bem antes de responder uma questão. Não erra a questão. Faz de tudo para não errar. O que chamou a atenção de vocês aqui? Que palavra chamou a atenção? A Joyce falou uma palavra. Brasis e palmilharam. Brasis e palmilharam. Brasis e palmilharam. O que chamou a atenção na palavra palmilharam? Porque palmilha a gente conhece apenas como substantivo, e fizeram um verbo dele. Vai ver que o verbo existe também. Acho que Brasis que tá. Não sei. Porque palmilhar é você medir em palmos. É palmilhar. Tá vendo? Aí, tá vendo? Já tá querendo a gente trazer para um lado. Eu tô te falando. Ó, os pés que palmilharam. Ou seja, palmilhar é você medir em palmos. Ó, a mesa foi palmilhada. Com palmos, não com palmilha. Aí, tá vendo? Ele não tá falando de palmilha de sapato. Ele tá falando de palmos. Palmilharam. É medido. Então, assim, é complicado, né? Essa aqui, gente, ele está procurando o quê? Uma modificação da classe original. O que é classe mesmo? Substantivo, verbo, advérbio, adjetivo. Classe gramatical. E aí você vai caçar essas palavras. É a B mesmo. Caçar essas palavras. É a B mesmo. Não tem nada. Não tem nada na A. Não tem nada. Ela tá cheia de coisa, mas não fala nada. Aqui pode até ter chamado a atenção por causa desse palmilharam, mas né, verbo, substantivo, palmilha. A D também não tem nada. Tem nada na D que chame a atenção. E na letra E ele até botou, né? Pés que subiam as rochas distantes. Aí tu pensa, rochas subiam, tem verbo, tem essas coisas todas, mas não tem nada aqui. Tá tudo certo. Aqui é Brasis. É o Brasis que vem de Brasil. Não tem outra coisa. Até se ele dissesse aqui de alguma coisa sobre árvores, você ainda pensaria que né, o pau-brasil, que deu o nome ao Brasil, que veio da árvore e tudo mais, ficava no substantivo de boa. Só que aqui ele falou estes Brasis. Ele está falando do Brasil. E a gente sabe que Brasil é nome próprio. E a gente sabe que Brasil é substantivo. Ele botou como comum e no plural. Exatamente. Ele botou comum, um bem pequeno, no plural, ou seja, ele flexionou a palavra. Assim, de uma certa forma, ficou bom, porque meio que salta à vista. Né? Meio que salta à vista. Então você, Brasis não se esquece. É igual se ele escrevesse aqui Deus assim. Deus com D minúsculo, você não. Salta à vista, você não. Deus a gente geralmente escreve com letra grande e tudo mais. Exatamente como aconteceu aqui. Então, ele é um substantivo próprio que aqui passou com um substantivo comum. E foi isso que ele quis.
A modificação da sua classe gramatical. Foi do substantivo próprio para o substantivo comum. Ou seja, ele continuou sendo substantivo, mas ele foi do próprio para o comum. O nível é mais ou menos assim. Então, o nível é mais ou menos esse. Dá para gente parar e pensar um pouquinho. Agora vamos à primeira. Assinale a alternativa, assinale a frase em que a palavra melhor, que a gente já viu, pertence a uma classe gramatical distinta das demais. Ou seja, aqui no texto, tem um melhor que é diferente dos outros melhores. Qual seria ele? A letra A diz: os deuses fizeram mais esplendidamente e melhor que tudo. Letra B, vamos deixar a natureza seguir seu caminho. Ela entende de negócio melhor que nós. Exceto pelos 9 meses antes de vir ao mundo, nenhum ser humano administra melhor suas coisas do que uma árvore. O morador do campo é melhor que o da cidade. Coisas bonitas, né? Desculpa. O morador do campo é melhor que o da cidade. Tenham inveja de sua sorte. Se eu soubesse que ia viver tanto tempo, teria me cuidado melhor. Gente, a FGV, ela é profunda. Que linda. Vocês vão ver. Ela é profunda. Ela é profunda. Ela traz, por isso que eu sempre falo para vocês, por que a dificuldade da FGV está na interpretação de texto? Porque ela traz essas coisas assim, cara. Ela não traz um texto comum, é muito profundo. Eu querendo distrair a pessoa com essas ideias. É verdade, a pessoa viaja. Então, de todos esses melhores aqui, qual deles, de acordo com o texto, qual deles é distinta das demais? Qual melhor aqui se destaca dos outros melhores? É o melhor da letra D. É o melhor da letra D. O morador do campo é melhor que o da cidade. Tenho inveja de sua sorte. E aí, Cíntia? É o único adjetivo, o restante é tudo advérbio. O resto é tudo advérbio? Eu também acho que é D. Você também acha que é a D? Você ia direto na D? Então vamos lá, vocês estão aqui na D, né? Os deuses fizeram mais esplendidamente e melhor. Esse melhor, se fosse um adjetivo ou advérbio, ele é advérbio ou adjetivo? Não, advérbio. Ele é advérbio? Fizeram melhor. Fizeram mais e melhor que tudo. Então ele é um advérbio. Porque fizeram de que jeito? Melhor. Melhor. Esse segundo, vamos deixar a natureza seguir seu caminho. Ela entende melhor. O entender, que é verbo. Fizeram, que é verbo. Então é advérbio. O C, exceto pelos 9 meses antes de vir ao mundo, nenhum ser humano administra de que forma? Administrar Melhor. Administra como melhor. E o morador do campo... Gente, exceto pelos 9 meses antes de vir ao mundo. Que é a natureza também. Caraca, eles são filhos da mãe, né? Desculpa. Eles viajam. Eles viajam também. O melhor do campo é... O melhor do campo é... O morador do campo é... Ou seja, ele é. Está qualificando o morador. É adjetivo. E não o é. Esse é adjetivo. Se eu soubesse que viveria tanto tempo, teria me cuidado como? O está qualificando esse verbo, que esse melhor a pessoa, o morador. Então, por isso que ele é um adjetivo, ele está qualificando ele. E esse último também, né? Teria me cuidado, está aqui o verbo cuidar, tá? Então esse melhor está qualificando aqui o verbo cuidar. Então nessa primeira questão da FGV, que iria te jogar 1000 passos para frente, você para, olha para a questão, vai jogar 1000 passos para frente, 1000 pessoas na sua frente, se você identificar essas questões aqui. Toda vez que você vê uma questão, seja ela do que for, você sempre vai procurar, gente, o verbo. Sempre procura o verbo. Mesmo que a questão não esteja tratando do verbo especificamente. Mas por quê? Né? Toda frase que tem tudo
Se você olhar para cá, você lembra que a gente viu lá que o advérbio, ele classifica o verbo. Mas olha o espaço que tem aqui entre eles agora. Ele criou um espaço aqui e colocou outras palavras no meio. Aqui de novo, ó, colocou mais palavras no meio. Então ele às vezes faz isso. Ele distancia o artigo, o substantivo da palavra para não ficar tão claro. E aí você pensa, bom, mas não tem um artigo colado nele, então ele não é o substantivo. O bom e velho livro. O bom e velho livro. O bom e velho livro. Esse livro é o quê? É substantivo, né? Distante por esses dois adjetivos aqui. Mas continua sendo substantivo e continua tendo o artigo aqui no início. Só que está separado por esses dois. Então, assim, a gente sempre vai procurar olhar para o substantivo, para o verbo e tudo mais, e procurar na frase inteira para tentar achar essa conexão, para saber que ele é substantivo e olhar tudo que está em volta. Então, essa primeira aqui se tratou disso. Vamos para a segunda. Essa aqui teríamos acertado, vamos para a segunda. Essa aqui foi uma prova para a Câmara de 2024 e ela diz o seguinte: assinale a frase em que a forma sublinhada deve ser incluída na classe dos adjetivos. Eu quero aquela que é adjetivo. Aqui eu tenho um o, aqui eu tenho conferencistas, aqui eu tenho chefe, aqui eu tenho diretamente e aqui eu tenho autor. E só olhando agora, né, vocês já sabem o que todas elas são. Qual que vocês marcariam nessa? Tá sem som, tá sem som. Não, mas é porque eu tô fazendo um barulho aqui na janela, não era pra ser Tá. Mas qual que você marcaria? Essa é uma questão que ela vai por exclusão. Pois é, por isso. Ela vai por exclusão. Eu quero uma que seja adjetiva. Ela se refere ao adjetivo, que é feliz. Sim. Mas, né, nunca vi esse tipo de... Ah, não. Na FGV tem coisa que você nunca vai ver mesmo. Enfim. Na FGV tem coisa que você Pois é, porque conferencistas não é, chefe não é, diretamente advérbio, procurei o autor não é, só ficou CA. Só que ainda assim ela é uma duvidosa, né? Então, ela é duvidosa. Ó, na letra B, o que é isso aqui? Os conferencistas. Esse o artigo. Quando tem artigo, eu tenho dúvida do que o que vem depois dele é substantivo? Ainda mais que ele grifou aqui a palavra. Não. Não tenho dúvida, não posso ter dúvida. Se tem artigo antes, não importa o que é a palavra que vem depois, mesmo que você não conheça. Por exemplo, vai ter um aqui que a gente vai ver. Até esqueci a palavra. Não, vou nem botar não. Ela vai aparecer lá na frente, vocês vão ver. Senão vou acabar com a graça.
Mas quando tem artigo na frente, não pode ter dúvida. Quando tem artigo, sem ler nada aqui, não vamos nem ler a frase nenhuma, e vamos só circular. Aqui é a chefe e tem um A na frente. Tenho dúvida que aqui é artigo e aqui é um substantivo? Não tenho. Essa aqui eu tenho diretamente e tem um verbo antes dela. Se eu tenho diretamente, primeiro já termina com mente, né? Você sabe que tudo que termina com ente, mente, diretamente, facilmente, discriminantemente, qualquer coisa que termina com mente, ele é um advérbio. Advérbio de modo. Advérbio de modo. Então, ele está qualificando o quê? O verbo. Então, já sei que não é. E esse aqui eu também já fechei aqui, ó. Autor, tem um artigo na frente, então ele é um substantivo. Então, coisas que a gente não pode mais ter dúvida. Tem artigo na frente? Artigo definido ou indefinido, umas. Não tenho dúvida. É substantivo. Não pode ter dúvida. É substantivo. Tá qualificando o verbo? Está dizendo como é que o verbo foi feito? Como é que a ação foi feita? É um advérbio. E o que é adjetivo? Qualifica a coisa. Qualifica o substantivo. Na letra A, ele disse: a felicidade consiste em ser feliz. Não consiste em fazer crer os demais que feliz somos. Que feliz somos. Esse o aqui, ele está qualificando, ele está voltando aqui ao feliz. Esse o aí, ele se torna o quê? Um pronome demonstrativo ou não? Não. Ele é uma coisa Eu chamada... sei que aí ele vai ser adjetivo, mas sim. Ele é o feliz. Por exemplo, Tá, ok. ela é minha mulher. Eu a amo. Esse a não é artigo. Esse a não é demonstrativo. Esse a é ela. Tá bom, né? Entendeu? Eu comprei um carro. Eu o adoro. Esse o não é artigo. Esse o é o carro. Entendeu? Ele é aquele pronome oblíquo. Que a gente não vai entrar muito nele não, porque a gente vai ficar mais aqui. Mas aí entra como também sem se referir a outro tipo de pronome, sem adjetivo, fica com pronome oblíquo também? Se eu fosse qualificar, eu qualificaria esse o como pronome oblíquo. Mas aqui, ele está retornando para o feliz. Nessa questão. Mas eu qualificaria como pronome oblíquo. Feliz. Eu o sou. Como é que a gente entendeu? Tá bom. Mas assim, nessa questão aqui, mesmo sem saber, você saberia que não é o B. E nem o C, e nem o D, e nem o E. Essa aqui, mesmo você não sabendo a letra A, você saberia que o restante não é. Isso é que é importante. O importante é você ver que essa não é, essa não é, essa não é, seria a primeira. E aqui, de novo, do que ele tratou? Ele tratou de adjetivo. Adjetivo. E aí você pensa, como é que eu aprendi adjetivo? Ele qualifica a coisa. Ele dá a característica à coisa. Foi claro como apresentou a letra A? Não, não foi claro. Entendeu? Por isso que a gente tem que aprofundar um pouco mais no que ele é. Entendeu? Por isso que tem que aprofundar um pouco mais. Tranquilo? Tranquilo, Cíntia? Entendeu? Tá de boa? Então vamos lá. Então essa aqui seria um método chute por... Não chute, né? Mas por eliminação. Eliminando, eu saberia que era a primeira. Eliminando. Mesmo que eu não soubesse. Essa aqui era o mesmo, né? Foi copiado. Agora vamos lá, gente. De novo. Essa aqui foi para a Câmara Legislativa de 2022. A questão é: algumas palavras são empregadas fora de sua classe original. O que ele quer dizer com isso? Nem todo substantivo é substantivo, nem todo adjetivo é adjetivo, nem todo advérbio é advérbio. É isso que ele quer dizer. Assinale a opção em que a palavra destacada teve sua classe original modificada de adjetivo
para substantivo. De adjetivo para substantivo. Aqui ele foi específico. Ele disse que ele era um adjetivo, ou seja, ele qualificava a coisa. Só que agora ele virou a própria coisa. Ele qualificava a coisa e ele virou a própria coisa. De novo, sem ler o texto todo, vamos só no que ele grifou. Geniais. Geniais é o quê? Substantivo, adjetivo? Olha. Adjetivo. Geniais é adjetivo, né? Aqueles meninos são geniais. É o que a coisa é. Na letra B ele tem ridículo. De novo, é o que a coisa é? É, a coisa pode ser ridícula. A outra ele tem silêncios. Silêncio é o que a coisa é? Aquela coisa é silêncio? Não, então não pode ser adjetivo. Pobre é uma coisa que a coisa é? Uma coisa pode ser pobre? Alguém pode ser pobre? O substantivo pode ser pobre? Pobre é uma coisa que a coisa é. Sim. Intelecto é uma coisa que a coisa é? Não, não qualifica. Então vamos lá. Aí você volta para a pergunta e ela diz: algumas palavras são empregadas fora de sua classe original. Assinale a opção em que a palavra destacada teve a sua classe original modificada de adjetivo para substantivo. De adjetivo para substantivo. As ideias geniais são aquelas que nos apontamos e não ter tido antes. Ideias geniais. Jamais é ridículo. O que ele está dizendo que é ridículo aqui? O que é necessário. O ridículo continua sendo adjetivo. Os fatos são sonoros. O que importa são os silêncios por trás deles. Aqui, quando ele bota o artigo na frente, eu tenho dúvida? Nenhuma, né? E aí você não pensa mais em nada na sua vida. Botou o artigo na frente, nem lê a palavra. É substantivo, não importa o que é. Botou o artigo na frente, virou substantivo. Mas silêncios, em algum momento, é adjetivo? A não ser que ele seja silencioso. O meu carro é silencioso. O motor é silencioso. Aí o silencioso virou adjetivo. Qualifica a coisa. Só que aqui é silêncios. E silêncio é substantivo e está com o artigo na frente, não tenho dúvida. Agora, o dinheiro que compra o pão dos pobres. A palavra pobre, ela é o quê? Por natureza. A classe original dela. Só pobre. Adjetivo. Pobre é adjetivo. É o que a coisa é. Só que aqui ele botou dos pobres, que é de mais os. Então ele tem artigo na frente. Então se ele tem artigo na frente, ele virou substantivo. E o que a questão quer? A questão quer um adjetivo que tenha virado substantivo. Letra D. Aqui. Ok. Bom, então vocês viram que essa aqui, né, a resposta aqui foi a letra D. E fazendo aqui uma pequena avaliação, se vocês fossem responder essa questão, vocês teriam acertado? Acharam o nível dela o quê? Alto, médio, fácil? Seria de boa? O que vocês acharam dessa aqui? Confundir. Então você primeiro vem na técnica, sempre vem na técnica primeiro, de tudo que você já aprendeu, e aí depois você vem ler o texto.
mas nunca vai direto no texto. Não. O adjetivo virou um substantivo. Ele era adjetivo e virou substantivo. Olhando as questões, qual deles vocês diriam que a palavra sublinhada da esquerda virou um substantivo na direita? Aonde foi que isso aconteceu? Vê aí, me dizem qual que vocês marcariam. Assim, sem ler tudo Você quer que eu leia tudo junto com vocês? Do nada. Então, eu acho que Não, calma aí. Sabe por quê? Porque às vezes Tá bom. eu leio, eu acho que eu dou um tom de onde está a resposta. Então isso não é bom. Não. Então calma, vamos ler. Vai lá, leia aí. 3 minutinhos, vamos ler. Calma. Vê o que vocês marcariam. E aí? Qual que marcaria? Marcaria B. B de Marcaria bola. o quê, Cíntia? Você marcaria F? Os velhos livros. E os livros velhos. Essa aqui, gente, ele tentou colocar uma pegadinha aqui. Ele tentou, mas olhos atentos não cairiam nessa. Pelo seguinte, vocês viram que nós estamos trabalhando até agora aqui, ó. Eu até enfatizei isso, que é para vocês ficarem ligados. Apareceu um artigo na frente, o que vem depois é substantivo. É sempre assim? Ou tem que prestar atenção? Ai, eu dou muita... Socorreu o menino. O que ele marcou aqui foi o primeiro aqui. Ele diz que todas elas são adjetivos. Aí vocês estão vendo que o artigo ele está coladinho no bondoso. Esse artigo é do bondoso ou é do homem? Como adjetivo. E cinzentas. Eu sei que o cinzento é adjetivo, que ele está falando de como a nuvem... Eu juro, Raimundo. Diga.
Cadê? Pode falar, pode falar. Ela tá revendo a resposta. O que mexeu contigo aí, Joia? Na letra A, não. Na letra A, eu li a primeira frase, eu li a segunda frase. Eu acho que eu acabei lendo foi até a mesma coisa, de a troca Sutil. tão, assim, Exato. tão besta que fizeram aí, que eu li a mesma coisa. Eu acho que eu li o bondoso homem, um bondoso homem, ou o homem bondoso, o homem Daria a bondoso, mesma que era a coisa. mesma coisa. Eles só ficaram trocando aí a ordem das coisas. Ele só jogou o adjetivo, ele jogou as o alternativas adjetivo para perto do artigo. Ele botou a qualidade perto do artigo. Ou seja, ele botou o bondoso homem. O correto é falar o homem bondoso? Tanto faz. Mas se você falar o bondoso homem. Agora é o seguinte: o velho amigo e o amigo velho é a mesma coisa? O velho amigo e o amigo velho? Não é a mesma coisa. Porque o velho amigo é o amigo de muito tempo. Agora o amigo velho é aquele amigo mais velho. Entendeu? Aí muda. Nesse caso não muda. Nesse caso aqui ele botou o bondoso homem e o homem bondoso. A frase aqui não muda. As nuvens cinzentas. E aqui do lado uma coisa. Mas ele não falou o cinzento das nuvens cinzentas. Ele colocou o cinzento das nuvens. Aqui ele enfatizou o cinzento como substantivo, como coisa. É o cinzento das nuvens. As nuvens cinzentas, as cinzentas nuvens é a mesma coisa. As nuvens cinzentas e as cinzentas nuvens é a mesma coisa. Agora, o cinzento das nuvens, eu estou falando do cinzento e não da nuvem. Então, aí sim, o cinzento aqui virou substantivo, virou coisa. Tranquilo? Ele fala, as folhas do livro estavam como? Amareladas. Estavam amareladas. E do outro lado ele botou, estavam amareladas, a mesma coisa. Estavam amareladas as folhas do livro. Então não mudou nada. O amarelado aqui é adjetivo e aqui também é adjetivo, não mudou. As folhas do livro estavam amareladas as folhas do livro. Não mudou nada. Agora se ele fala, o amarelado das folhas do livro. Aí eu estou falando do amarelado e não do livro. Né? Os cabelos brancos, os cabelos da idade do juiz, brancos mostravam os velhos. Aqui os dois são adjetivos. Os velhos livros e os livros velhos. Lembrando que esse aqui é igual ao primeiro, tá? Esse os aqui é dos livros e não dos velhos. Se fosse só dos velhos, os velhos, aí seria substantivo. Mas ele já deixou claro que os primeiros aqui da esquerda são adjetivos. Então esse O ali não confunde a gente não. Muito bem, nível de dificuldade nesse aqui, eu não diria muito não, mas eu diria 7, por exemplo, para quem não está treinado, para quem nunca viu, seria um nível 7. Para a gente que está começando agora, né, já está vendo o que a gente elimina, isso aqui talvez a gente não erre mais. E por que eu digo talvez? Isso aqui foi de 2023, tá? Ele é bem recente. Mas eles mudam, né, a forma. Eles mudam a forma de abordar, deixando cada vez mais difícil.
Muito bem, uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que antigamente era fácil elaborada de uma forma que nenhuma das letras A, B, C, D e E tenha quantidade de respostas certas suficiente que dê 50%. Então, assim, todas as questões A não vai dar mais de 50%. Todas as questões B não dão mais de 50% e por aí vai. Para que uma pessoa não chute uma letra só e aquilo dê a ela aprovação. Ou seja, isso dificultou muito mais o chute. Eles pensam em tudo. Eles pensam em tudo. Então, assim, é muito difícil passar chutando. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o nosso chute. Trabalhar o nosso chute. Tranquila essa questão? Não erramos mais essa aqui, né? Substantivos próprios passaram a ser substantivo comum. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa e essa. Em qual das opções, do lado esquerdo, era substantivo comum que virou próprio, e qual do direito era substantivo próprio que virou comum? Qual que vocês marcariam? Essa é complexa. Só para entender já deu trabalho. E aí, o que vocês acham? Tá complicado? Tá profundo? Tá complexo? E aí, o que a gente marcaria nessa prova? Sentei na minha mesinha lá, na minha cadeirinha, chegou a prova, abri, questão 6, caiu isso aqui. Olhei, não entendi, foi nada. Vou tentar responder. Respondo qual? Respondo o quê? Eu boto 1000 na frente ou boto 1000 atrás? O que vai acontecer nessa questão? Eu dou 1000 passos para frente ou dou 1000 passos para trás? É assim que eu penso, sabia?
Quando eu tô fazendo prova, eu penso, caraca, e agora? Cara, eu dou 1000 passos pra frente ou dou 1000 passos pra trás? Dá uma dor no coração danado. Mas é assim mesmo. E aí é angustiante ficar fazendo isso lá. Mas vamos lá. O que vocês chutariam? Eu tô em dúvida Tá com entre a dúvida C entre e a a E. C e a E. Entre a C e a E. Ok. Eu vou botar aqui que a cinza está entre a C e a E. Quando eu estava dando aula no curso, estava dando aula do curso de bombeiros, eu tinha 2 alunos. E eles ficavam disputando, né? No final eu dei até uma prova para eles, que eles ficavam disputando, eu botava aqui. Botei, bom, a cinza está entre essa e essa. E eles ficavam brigando para ver quem é que acertava lá. Mas era matemática, né? Matemática era mais complicado. Mas é assim, já está entre C e E. Ok. E aí, Joyce, onde é que você está? O que sua mente está dizendo? Você está na D? Por que D? Porque é uma marca, eu acho. E aí depois que virou o nome oficial da bebida. Então vamos lá. O que acontece? Oi? Para mim é o mais próximo. Próximo também. Então vamos lá. Como é que a gente entende essa questão? Ele diz assim: do lado esquerdo são substantivos comuns, eram substantivos comuns, que viraram substantivos próprios. Ou seja, é uma coisa comum que virou nome próprio. Campina Grande. O que é Campina Grande? Você vai aqui no campão e tinha uma campina grande lá. Ou seja, um lugar cheio de mato, uma campina, e o lugar era grande. Aí você pensa, gente, mas aqui tem uma Campina Grande. Ele, pô, legal, vamos botar o nome da cidade de Campina Grande. E aí virou o nome próprio. Era uma coisa comum, uma... A Joyce adora essas explicações. Né? É bom que nunca esquece, sabia? Nunca esquece essas explicações. Então a Campina era grande e virou Campina Grande. Ok, então era um simples que virou próprio. Mas aqui comum, não. Celular sempre foi substantivo comum. Ele nunca mudou. Então não é a letra A. Na letra B, fortaleza. O que é fortaleza? Um castelo fortificado, com muros altos, grandes. Aquilo é uma fortaleza. E aí o que eles fizeram? Bom, vamos botar aqui Ceará com fortaleza. Tem umas casas grandes aqui, uns monumentos. Felicidade que existe, mas não. Então aquele não virou porque eu quero o substantivo próprio que virou comum. E uma das opções da Cíntia, pouso alegre. Imagina um pouso alegre. Você está no avião e está lá os pilotos rindo pra caramba na hora de pousar o avião. O que é isso? Um pouso alegre. Os caras estão lá. Vamos pousar santo com tudo. Então, santo é um comum, substantivo comum. Ele não veio do próprio. Na letra E, na letra E poderia ter uma dúvida. Por quê? Recife, tudo bem. Recife de corais. Recife de pedras. Parede que segura o bater das ondas. Recife. E virou o nome da cidade. Comum que virou próprio. Agora, canário. Canário, ele é um nome específico de um pássaro, por exemplo. E poderia ser próprio. Porque o que a gente sabe lá sobre substantivos? Nomeia nomes, pessoas, espécies e coisas do tipo. Então, se ele fala para mim beija-flor, eu falei, né, bem-te-vi, cara, é próprio do pássaro. Mas todo pássaro que é bem-te-vi é bem-te-vi. Então, ele acaba se tornando comum. Então, não entra aqui o canário. Mas poderia entrar.
A dúvida poderia estar aqui também, pairando aqui no canário. Poderia. Agora, 3 corações. O cirurgião, hoje, na sua sala de cirurgia, ele operou 3 corações. Substantivo comum. Tivemos hoje aqui no hospital um transplante. O que foi transplantado? 3 corações. Substantivo comum. Que virou próprio o nome da cidade, em Minas Gerais, e o nome de uma marca de café. 3 corações. E o champanhe? Aí é que tá. A cultura faz parte da prova também. Né? Ela é o Champagne. A cidade de Champagne é a... E Champanhe, na verdade, é o nome próprio. É um nome próprio que aqui se tornou um nome comum. E aí, problemas na comunicação? Estão ouvindo? Cadê a Joyce? Parece que trocou aí de equipamento. Tudo ok? Tudo ok? Trocou, né? Troquei. Então tá bom. Então entenderam aí o champanhe, né? Então o champanhe é que era próprio e virou comum. Então é isso. Aqui pelos chutes, né, você conseguiria chegar, mas exige aí um pouquinho também de entendimento. Mas tudo bem, vamos para mais uma. Antes de eu entrar em outro assunto, que eu acho que a gente não vai entrar em outro hoje. Esse aqui é muito fácil. Esse aqui tem até E essa aqui foi para o Tribunal de Justiça. Carambolas. Carambolas. O que seria carambolas?
Carambolas. Ai, a FGV não tem jeito. Ela é um advérbio e uma conjunção? Eu posso usar carambolas como um substantivo e uma interjeição? Eu posso usar carambolas como um adjetivo e preposição? Ela é um pronome definido e modalizador? Ou palavra denotativa e pronome pessoal? Carambolas. O que vocês marcariam nessa aí? Com certeza ou sem certeza? Carambolas. Carambolas. Ai, ai. É uma maldade isso aí, sabia? É uma maldade. A FGV realmente ela não tem jeito. Por isso que ninguém gosta dela. E aí, Cíntia, o que, é que você marcaria aí? O que você acha? Tô achando a A B. Cíntia tá achando que é a B. E aí, Joyce, o que você está analisando tanto aí? A Joyce, ela pensa demais. Não pode. É o tempo que ela toma de você na questão. O texto é muito grande e ele não fala nada sobre o texto no final. Ele só pergunta isso aqui. Isso aqui, aí é onde mora a maldade. Então, geralmente, é o que eu faço. Eu vou direto para a questão. Depois eu leio o texto. Então, não percam tempo com o texto. Leiam se for necessário. Mas se aqui no final ele estiver perguntando só isso, vai direto. Dormimente. Aí você pensa, dormimente é o modo de dormir, né? Ele está dormindo e o dormimente é um advérbio de modo como ele está dormindo. Por quê? Porque o advérbio, ele abre um monte de precedente de como as coisas são. Porque o advérbio, ele vai, tipo, qualificar o verbo. Dar uma coisa a mais. É um advérbio.
o adjetivo ou o advérbio, ou seja, ele não conversa com o nome. Ele não conversa com o substantivo. Então ele não vai, por mais que ele esteja perto do substantivo, ele não se articula com ele. Ele não faz nada. Eu sei que o trem é substantivo, não tenho dúvida. Eu sei que o velho é adjetivo, está qualificando o trem. Eu sei que chegou é verbo. Esses aqui eu não sei exatamente. É advérbio. O advérbio é o resto. Tirou o artigo, o substantivo, o verbo, ou seja, o que você. Se com outro advérbio. Muito cedo. Cedo, muito cedo. Então você vê, se não é adjetivo e não é verbo,
Muita, vou botar muita aqui. Com muita dúvida. Esse aqui está conversando com muita, que é um outro advérbio? Não está. O aqui se refere a quem? A aluna. A aluna aqui. Ele está conversando com a aluna. Se ele está conversando com a aluna, ele não é um advérbio. Porque o advérbio não conversa com o nome. Ele conversa com verbo, adjetivo e advérbio. Mas qualquer um cairia nessa, porque eu sei que aqui é um advérbio de lugar. A aluna aqui, advérbio de lugar. Não é. Nesse caso é tipo um pronome, mas é um pronome adjetivo. Mas não é um advérbio de lugar. Tranquila essa informação? Não erra isso aqui. Então a gente tem que analisar não essa lista toda aqui. É por isso que às vezes não vale a pena você ficar decorando um monte de lista. E aí vai chegar numa dessa aqui e vai estar errado. Então não. A gente pode pegar esse comecinho aqui, ó, saber com quem que ele conversa. Tentando o quê? Diminuir. E aí, tá tudo certo? Estão me ouvindo? Estão vendo? Ou tá com delay? Estão me vendo? Estão ouvindo? Bom, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. É o seguinte. Acho que pra mim travou muita coisa aqui.